Lucas capítulo 15. Eu vou ler dos versos 11 a 19. E eu peço que você se coloque de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versos 11 a 19. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Pai, a tua verdade está aberta diante dos nossos olhos. E sabemos que apenas 2 decisões podem ser tomadas quando observamos aquilo que nos ensina. Rogamos que pelo ministério do teu Espírito Santo ao nosso coração, a melhor das decisões seja tomada para a tua honra e glória e para a bênção de nossas vidas. No nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu vou começar por algo negativo, antes de adentrar propriamente naquilo que esta parábola contada por Jesus nos ensina. O fato negativo diz respeito à ideia distorcida que tantas pessoas nesse mundo têm a respeito de Deus. Isso é triste. Saber que mesmo que Deus tenha revelado a sua verdade, mesmo que Deus tenha, em seu imenso amor, revelado a sua pessoa através desse livro, o desprezo por este livro tem conduzido as pessoas a um total, às vezes, e na sua maior parte, um enorme desconhecimento de Deus, e mesmo aqueles que têm conhecimento deste livro e o distorcem, também condenados a uma visão distorcida da pessoa de Deus. Talvez, creio eu isto, não há pior circunstância e não há pior condição do que viver neste mundo debaixo de uma visão distorcida de quem é Deus. Realmente não há pior situação do que possuir na sua mente e no seu coração uma visão distorcida a respeito de quem é Deus. Essa parábola, ela foi escrita porque de parte dos judeus também havia uma distorção a respeito do conhecimento de seu Pai Celestial. Os judeus, mesmo tendo tantos séculos de conhecimento da revelação de Deus, quando o próprio Deus veio até eles, pareciam ou se comportaram como se não o conhecessem. João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sabe o que significa a palavra não o receberam? Não lhe deram boas-vindas. Eles não reconheceram quem estava diante deles. E mesmo que o corpo físico do Senhor Jesus Cristo tenha realmente limitado a visão daqueles homens, ou encoberto a glória divina nele, eles foram incapazes de reconhecer em Jesus de Nazaré a pessoa do próprio Deus.
Isto é grave. E esta parábola, ela é escrita exatamente por isto. Se você pode acompanhar comigo, os 2 primeiros versos desse capítulo dizem: E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas, quem são os fariseus e os escribas? Aqueles que se consideravam os mais próximos de Deus. Os escribas, os doutores na Bíblia, os doutores na lei de Deus, eles veem esse comportamento em Jesus e eles se viram para Jesus e dizem: este recebe pecadores e come com eles. Eles não entendiam o que Jesus fazia. E as acusações deles contra Jesus estavam dentro desse patamar. Então, em todo esse capítulo 15, a resposta de Jesus, porque ele recebe pecadores, porque ele está junto de pecadores, se dá através das parábolas da ovelha perdida. Lembra dessa parábola? 99 ovelhas seguras no curral, mas uma delas se afasta, uma delas então foge, e o que faz o pastor? Vai atrás daquela única ovelha perdida. Jesus também conta a eles a história da dracma perdida. Enquanto a dona da dracma não encontrou a sua moeda perdida, ela não descansou. E finalmente ele conta a eles a parábola de um pai que recebe seu filho perdido. E por que ele faz isso? Porque Jesus conta todas essas histórias? Porque Jesus quer ensinar para eles como Deus age. O que Jesus deseja é levar a mente e o coração deles a entender como o nosso Pai Celestial age conosco. Você sabe como Deus age com você? Você consegue entender como se dá a ação de Deus para com a sua vida, independente da idade que você tem? Talvez você esteja ainda na adolescência ou na juventude. Talvez você já está numa idade madura da vida. Você compreende como Deus age com você, como Deus age com a sua família, como Deus age com as pessoas desse mundo? Porque, irmãos, há um grande problema aqui. O pecado, ele nos leva a julgar as outras pessoas também de uma forma distorcida. E assim como fariseus e escribas, nós começamos a julgar e a considerar entre os nossos pares, entre outras pessoas, e nós começamos a separá-las entre pessoas que são merecedoras do cuidado de Deus, entre pessoas que são merecedoras da graça de Deus, e entre pessoas que não merecem absolutamente nada da parte de Deus. Eu vou usar um exemplo que eu usei num dos cultos quando isso aconteceu. Há 5 ou 6 semanas atrás, aqui no nosso estado, um homem foi severamente perseguido pela polícia militar devido a alguns crimes que ele cometeu ali na região do entorno do Distrito Federal. Foi atribuído àquele homem crimes horrendos. Foi atribuído a ele como um fugitivo da justiça. E eu creio que durante 15 a 20 dias o nosso estado viveu naquela expectativa de quando aquele homem então seria preso e também se ele seria preso, se ele seria morto, como finalmente aconteceu. Sabe, quando nós olhamos para essa circunstância de alguém assim, acusado de tantos crimes, como que nós imaginamos as coisas? Talvez isso que eu vou dizer agora já tenha acontecido com você. Quando um criminoso conhecido é morto pela polícia, qual é a sua reação? Talvez nós pensemos: olha, que bom, um a menos, não é para realizar maldades nesse mundo, mas você já chegou à conclusão de que se aquele homem que cometeu todos esses crimes não conhece a Jesus Cristo, o instante seguinte à sua morte, deu-se a sua chegada no inferno, e hoje ele está perdido eternamente. Deixa eu dizer algo a você, aonde eu quero chegar. Deus não pensa como nós. Deus não tem alegria nenhuma em lançar uma pessoa no inferno.
Deus não tem prazer nenhum na morte de um ímpio. Deus quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. É isso que os judeus não entenderam. Para Jesus, não eram pecadores, publicanos, fariseus, escribas. A primeira coisa que nós vamos entender nessa parábola é que Deus não nos separa por classes. Quando nós olhamos para todos nós, só existe uma classe: pecadores, e nada mais além disso. Aos olhos de Deus, eu, você e qualquer outra pessoa somos absolutamente iguais, absolutamente carentes de Jesus Cristo. Esta é a primeira grande questão para nós introduzirmos isto. Eu vou dividir as questões dentro dessa parábola, aonde envolve a partida e o retorno do filho, para que nós possamos perceber então naquele pai o reflexo das características da pessoa de Deus nele, porque o pai do filho pródigo é uma representação, é uma figura da pessoa do nosso Deus. E o filho pródigo, um exemplo de tantos e tantos seres humanos que agem assim com Deus. Então vamos começar a partir da partida do filho pródigo, dizendo, versos 11 e 12. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Ele tinha 2 filhos. Talvez no nosso julgamento, nós comecemos já a separar que um dos filhos é uma boa figura, e o segundo dos filhos, o que sai de casa, é uma figura reprovada. Mas se você ler até o final da parábola, você vai descobrir que não era essa verdade. Os 2 filhos são muito parecidos. A história, no início, vai focar sobre aquele que nós chamamos um filho rebelde, um filho de uma atitude não realmente considerável. Mas ao final da parábola, ele também se refere ao filho mais velho. Então nós descobrimos que não havia diferença entre eles. Eles agiram de forma diferente, mas no âmago eles eram iguais. No princípio, falando do filho mais moço, a Bíblia trata de 3 questões neste pedido: dá-me a parte dos bens que me pertence, e do que envolve esse pedido, que é bom que entendamos. O pedido feito incluía a divisão dos bens do pai entre os filhos. Esse é o pedido daquele jovem. A divisão da terra entre ele e seu irmão se daria, sim, assim que ocorresse a morte do seu pai. Mas o pedido do filho mais jovem é que esta divisão ocorresse enquanto o pai ainda estava vivo. O pai podia fazer, a lei permitia, a partilha da sua herança entre seus filhos, quando bem entendesse, mas notem algo: mesmo que o pai dividisse a terra entre eles, a posse da terra só se daria após a morte do pai. Esta era a lei. O filho mais novo tinha direito a apenas 1/3 da terra. Os outros 2/3 pertenciam ao filho mais velho por direito de primogenitura. Então, em primeiro lugar, o que o pedido daquele filho, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, representava? Representava que para ele, o pai dele já era um homem morto. Quando ele pediu: pai, dá-me aquilo que é meu, aquilo que eu só terei quando o Senhor morrer, ele está dizendo: pai, pouco me importa se o Senhor está vivo ou se o Senhor vai morrer daqui a uns dias. O que me importa realmente é que eu tenho agora aquilo que eu considero meu. Você entende como são os olhos dele para o pai? Uma segunda questão é que, além de pedir a divisão dos bens, ele também pediu que a sua parte fosse transferida imediatamente a ele como direito de propriedade. Ele queria converter, e ele fez isso, a terra em dinheiro. E o grande problema aqui é que, se ele fizesse isso, ele privaria o seu pai do sustento da parte da produção daquela porção de terra. A lei determinava, por exemplo, que a terra poderia ser vendida pelo filho que a recebeu por herança. Porém, o comprador só tomaria posse dela após a morte do patriarca. A terra serviria para o sustento do pai enquanto estivesse vivo. Então tem uma segunda questão. Ele não só considerou o pai como alguém já morto, mas ele em momento nenhum se preocupa com a subsistência do pai.
Ele não está nem um pouco preocupado da onde viria o sustento e as necessidades do pai seriam supridas de alguma forma, mas essa não é a sua preocupação. Mas talvez a terceira das questões seja ainda mais grave, pois assim que foi atendido o seu pedido, ele tratou de afastar-se para a terra longínqua, afastou-se de seu pai, de seu irmão, da sua comunidade e do seu país. Sabe, quando Jesus contou essa história, ele conta uma história que não havia nos livros daquela época. Sabe por que essa história do filho pródigo não estava em nenhum dos livros daquela época? Porque é uma história absolutamente inconcebível. Ninguém em sã consciência acreditaria que um dia alguém faria isso. Ninguém em sã consciência daquele lugar acreditaria que aquilo pudesse acontecer por qualquer razão. Nenhum escritor havia tratado de um caso como esse, pois era algo absolutamente inconcebível. Não havia como pensar em um ser humano fazer algo como isso. Quando Jesus narra isso, é assim que as pessoas ouvem, realmente chocadas e escandalizadas diante da história que Jesus conta. Mas parece que tem algo ainda que vai levar isso adiante, porque Jesus também narra a reação do pai ao pedido do filho. Quando os primeiros ouvintes dessa parábola começaram a escutar essa história, eles já tinham em sua mente qual seria a reação do pai. Então eles já tinham na mente dele como o pai reagiria. Ele possivelmente explodiria em ira e determinaria um castigo que aquele filho jamais se esqueceria diante da tremenda ingratidão, diante do tremendo desrespeito por ele. Ele humilharia aquele filho e o desprezaria também da mesma forma que o filho desprezou o pai. É isso que se esperava. Mas você vê o que acontece no texto? Primeiro, ao invés disso, o pai respeita a escolha de seu filho. Eles nunca imaginaram isso. O pai não tem uma atitude possessiva, nem autoritária. O pai não levanta a voz, o pai não exige seus direitos, o pai não chama testemunhas, ele simplesmente silencia e esconde a sua própria decepção. É isso que ele faz. Não se ouve a voz dele, não se ouve os reclames dele, não se ouve absolutamente nada. E parece que a sua própria decepção pode ser sentida no ar, mas ele não se refere a ele. O que isso nos ensina? Às vezes as pessoas pensam que elas vão ofender Deus, que elas vão se voltar contra Deus, que elas vão dizer coisas a Deus, as piores coisas que elas podem imaginar. Às vezes as pessoas pensam que elas viverão de uma forma completamente contrária àquilo que Deus manda na sua palavra. Elas pensam que elas vão zombar de Deus, que elas vão escarnecer de Deus. Então, na mente delas, Deus vai mandar raios e trovões, Deus vai mandar tempestades e terremotos, e Deus vai persegui-las como se persegue um animal, disposto a destruí-lo, humilhá-lo e realmente acabar com ele de qualquer forma. É assim que muitos pensam sobre Deus. Mas não é assim que Deus age. Não é assim que Deus é. Deus não vai lançar raios e trovões quando você disser que não quer obedecê-lo. Deus não vai lançar terremotos quando você ou eu, pela nossa falta de paciência, vamos fazer e ter atitudes que Deus reprova. Deus, ele não vai lançar uma peste e nem vai lançar algo absolutamente inconcebível contra filhos rebeldes. Ele não vai levantar a sua voz e nem vai exigir ser obedecido e honrado.
Não se engane, Deus não faz isso. Deus, Ele absolutamente coloca-se diante de nós como um pai que ouve tudo o que dizemos e que vê tudo o que fazemos, mas que em momento nenhum nos obriga ao ficar do lado dele. Não se engane. Deus jamais vai nos obrigar a absolutamente nada. E talvez esta seja uma das grandes maravilhas da vida cristã. Que a vida cristã ela só pode ser vivida debaixo da absoluta obediência, debaixo realmente da absoluta submissão de filhos que fazem isso porque amam seu pai. A vida cristã só pode ser vivida debaixo realmente de uma atitude voluntária, uma atitude realmente pessoal de render-se a Deus, porque nós reconhecemos como Ele é bom. Ele jamais vai nos obrigar. Há um ditado em português que diz: Ele jamais vai colocar uma faca no nosso pescoço, dizendo que nós não temos escolha. Não, ao contrário. Deus, Ele tanto quer nos junto dEle, quando decidimos partir, Ele respeita a nossa opinião. Às vezes a gente esquece que a responsabilidade é nossa, mas Deus absolutamente respeita aquilo que nós queremos. Olhando para a segunda questão, o retorno do filho rebelde, porque depois de toda uma circunstância que o levou a problemas e dificuldades, ele finalmente clama: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele colheu a colheita da sua rebeldia, porque a Bíblia diz que quando ele sai de perto do pai, ele começa a viver dissolutamente, ou seja, não havia mais vigilância para os apetites carnais dele, e vorazmente ele se entregou a todo tipo de pecado, sem freios. Ele iniciou uma decadência cada vez maior. Foi isso que aconteceu com ele. Não havia mais freios na sua rebeldia, então ele viveu de forma completamente dissoluta. Mas, como sempre acontece, em determinado momento ele precisou encarar a realidade. A vida realmente, da forma que ele imaginou, foi curta. E ele precisou buscar trabalho como um servo contratado. E como sempre, o prazer do pecado é real, é verdadeiro, mas é momentâneo. E rapidamente passa, o nosso jovem aventureiro precisou encarar a realidade. E a condição de quem tinha condições e recursos para fazer o que bem entendia, agora era a condição de um escravo. É isso que aconteceu. O prazer terminou logo. Foi muito bom no início. Ah, como é boa a liberdade longe daqueles que eu tenho que prestar contas. Ah, como é boa a liberdade de agir longe de alguém que eu tenha que prestar contas das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus horários, das minhas companhias, de como eu invisto o meu dinheiro ou de como eu vivo. Realmente é maravilhoso viver um tempo aos olhos do pecador, longe de qualquer cobrança, mas é preciso saber algo, saber uma verdade. Esse prazer é real. É um prazer carnal e pecaminoso, mas ele termina muito rápido. O prazer do pecado, ele passa de forma muito rápida, e logo nós vemos o nosso jovem aventureiro chegando ao fundo do poço, com a fome, provavelmente trazida pela seca, trazendo ainda mais dificuldades. Ele foi criar porcos, o que para um judeu era algo amaldiçoado, animais imundos, impuros, mas foi a única coisa que lhe sobrou. E quando a morte bateu à porta, ele lembrou de alguém. De quem? Do pai. Ele não lembrou do pai nos momentos de prazer carnal. Ele não lembrou do pai quando as dificuldades começaram.
Ele não lembrou do pai quando foi cuidar dos porcos. Ele só lembrou do pai quando a morte bateu a porta. Então os versos 17 e 18 dizem: e tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele começa a lembrar de algo. Ei, eu conheço alguém que é muito diferente das pessoas com quem eu tenho convivido até agora. Eu conheço alguém que é muito diferente destes homens que simplesmente se importaram com aquilo que eu possuía, mas jamais se importaram comigo. Ele diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Ele diz: olha, realmente eu conheço alguém que se importa com as pessoas. Eu conheço alguém que se importa com aqueles que estão próximo dele. Eu aqui pereço de fome, mas aqueles que estão próximos dele têm o sustento e o cuidado garantidos por ele. O irmão Leoncir, nosso diácono, deu testemunho nessa noite a respeito da pregação do Evangelho e da resposta de Deus à fidelidade de seus filhos. É verdade. Sim, é plena verdade. Viver longe do Pai traz as consequências maléficas, mas viver próximo a Ele, as bênçãos de seu cuidado. Esta é a verdade. Que jamais nos enganemos disso. É isso que ele reconhece. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui, longe dele. Ele ensaia algumas desculpas. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a consequência que ele escolhe. Ele já achou até uma solução: faze-me como um dos teus empregados. Mas agora então nós temos que voltar a nossa atenção para o Pai, esse é o nosso interesse, e saber como ele reage à volta deste jovem aventureiro, depois que ele sofre todas essas questões. A resposta do pai, ao ver seu filho ainda longe, provavelmente surpreendeu quem ouviu a história de Jesus. A resposta de Jesus, demonstrando como realmente aquela história termina, surpreendeu muito aqueles homens. Eu vou lhe explicar por quê. Eles não duvidavam que o menino voltaria. Mas o que na mente daquelas pessoas, daquele lugar, aconteceria, seria mais ou menos o que eu vou descrever agora. Imagine o menino longe vindo. Quando isso acontecesse, quando alguém chegasse, provavelmente foi isso que aconteceu, alguém veio e disse: ei, seu filho está retornando pelo caminho, eu o vi vindo, e eu perguntei: onde você vai? Eu estou retornando para o meu pai. Então alguém veio e avisou o pai: olha, ele já está vindo. Sabe o que eles imaginavam quando isso aconteceria? O pai provavelmente colocaria uma cadeira na frente de casa e se sentaria naquela cadeira. E as pessoas daquela vila formariam quase que, sabe o que é um corredor polonês, não é? Que se chama um corredor de pessoas dos dois lados, enquanto aquele menino vinha. Então na mente deles aconteceria o seguinte: o pai estaria com uma atitude severa, assentado na cadeira, e todos eles com um olhar reprovador viriam enquanto o menino vem de encontro ao pai. Quando ele chegasse diante do pai, ele se ajoelharia, se jogaria aos pés do pai, declararia o seu pecado, pediria ao pai que lhe perdoasse. Essa é a atitude que eles pensavam. Assim que o filho exclamasse o seu pecado, o pai então lhe seria realmente severo, demonstrando a ele como o seu erro custou caro. E o pai então daria um pouco de misericórdia para ele. Você vai passar agora algumas semanas aqui em casa, até eu arrumar algo para você, então você vai pegar suas coisas e vai viver em outro lugar. É isso que eles imaginavam. Na mente deles, as coisas seriam assim. Mas você lembra o que aconteceu? Quando o pai ouve que ele vem, ao invés de assentar-se numa cadeira e ao invés de verem o menino vindo, agora então eles veem aquele homem juntando as suas vestes e correndo em meio à vila. Ele não está esperando o menino chegar. Ele vai ao encontro do menino, ele se levanta e se apressa em direção ao seu filho. Provavelmente, e era naquele tempo, você mostrar a perna
até a altura do joelho, uma vergonha para um homem daquela idade, mas ele não se preocupa com isso. Ele arregaça suas roupas e ele vai o mais rápido possível em direção ao seu menino, sem pensar naquilo que as pessoas estão pensando ou achando dele. Quando ele chega, o menino já tem o seu discurso pronto: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem ouve a desculpa, ele simplesmente diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo um anel na mão e sandálias nos pés. Ninguém imaginava que ele faria isso. Ninguém imaginava uma atitude como essa. Ninguém deles pensava que um dia um pai faria algo como isso. Sabe o que Jesus está dizendo a eles? Duas coisas que nós jamais devemos esquecer. A primeira delas, gente, eu e você somos iguaizinhos àquele filho pródigo. Não adianta a gente sentar todo bonitinho nesses bancos e pensar assim, que realmente eu nunca vou ser como uma pessoa daquelas. Nós temos o mesmo coração dele. E mesmo que não venhamos a tomar uma atitude drástica como essa, nada nos separa dele. Só há uma classe de pecadores. Só há um tipo de gente, pecadores, e nada mais. Não importa como foi a minha vida ou a sua vida, não importa as minhas experiências ou a sua, não importa como o pecado se manifestou em mim ou se manifestou em você, todos nós precisamos do bendito sangue de Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Você pode ter nascido nessa igreja, você pode ter sido criado nesta igreja, ouça isso, jovens, adolescentes, crianças. Vocês podem ter nascido, sido apresentados, batizados e criados nesta igreja, mas vocês precisam de Jesus, tanto quanto seus pais precisam. Vocês precisam de Jesus, tanto quanto este pastor precisa. Você precisa de Jesus igual a todos nós. Não há diferença. Todos precisamos dele. Todos precisamos do perdão que advém do sacrifício de Cristo. Não importa como o pecado se manifestou em nós, mas importa que o mesmo sangue é suficiente para perdoar e transformar a nossa vida. É Jesus Cristo e nada mais. Agora, uma segunda questão. Eu comecei dizendo sobre não realmente termos uma visão distorcida de Deus. Às vezes as pessoas olham para Deus dizendo: olha, realmente Deus é um Deus de amor. Isso é verdade. Claro que é verdade. Mas você já leu o princípio da carta aos Romanos? Você já leu o capítulo 1, verso 18 da carta aos Romanos? Mas a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Paulo começa a apresentar o Evangelho em Romanos 1. E qual é a primeira coisa que ele fala? Não é do amor, é da ira. Não é da misericórdia e graça, é da justiça e retidão. Então nós jamais vamos nos aproximar desse Deus verdadeiro enquanto não tivermos a verdadeira noção que é necessário que ocorra algo para que eu possa me realmente aproximar dele. É preciso que a justiça dele seja estabelecida. E qual é a justiça dele? Jesus Cristo. Paulo diz que Jesus foi feito por nós, justiça em nosso lugar. O que isso significa? Que Jesus cumpriu a pena da lei para que o perdão me fosse dado. Então Romanos 8:1 vai dizer, depois de Paulo explanar tudo isso, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus é justo e Ele precisa primeiro tratar da questão do nosso pecado, para então tratar da nossa vida. Aquele rapaz era um filho já aceito na família, já perdoado pelo seu pai. E agora então, toda esta atitude do pai demonstra esta condição. Eu quero frisar agora este ponto. Você já creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador?
Você já entregou sua vida a Jesus, reconhecendo os seus pecados? Você já tem a Cristo no seu precioso sangue, a salvação da sua alma, a sua salvação eterna. Então a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Graças a Deus por isso. Porque em Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E agora, esta realmente condição, esta relação jamais poderá ser acabada. É isso que explica a atitude daquele pai. É isso que explica a atitude dele para com o seu filho. Longe ou perto, o jovem rebelde nunca deixou de ser filho dele. Elogiando ou amaldiçoando seu pai, honrando ou envergonhando seu pai, o seu pai teve sempre a mesma atitude. Um pai. E isso jamais mudaria. Não importa o que aquele filho fizesse, aquele homem sempre seria o seu pai. Quando ele corre em meio à vila e abraça o menino, o que ele está dizendo é: olha, eu sei tudo o que ele fez. Eu sei de todas as coisas horríveis que ele fez. Mas eu havia perdido um filho e agora eu recuperei. Um tesouro havia saído e agora ele retorna. Esse meu filho estava morto e agora reviveu. Esse é Deus. Irmãos, eu amo quando a Bíblia diz que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Você já pensou nisso? Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele nos trata de acordo com a misericórdia dele. Deus, ele não nos trata como talvez nós tratássemos outras pessoas. Deus não faz isso. Ele é um Deus de compaixão, gracioso e misericordioso para com todos. Mas agora eu quero terminar exatamente usando uma das frases que o filho pródigo usou no verso 19. No início, e eu quero terminar com essa questão, ele chega ao pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. O que você enxerga aqui? Há um quê de egoísmo, há um quê realmente de um egocentrismo, de fazer a sua vontade, de fazer o que bem entende da sua própria vida. E nós somos assim muitas vezes. Nós queremos agir com a nossa própria vida como nós entendemos que ela deve ser. E nós olhamos aqui o problema da prosperidade dos ímpios, não é? Como Jó fez, como Asaf fez. Nós começamos a olhar para as pessoas desse mundo. E nós começamos a pensar: olha, realmente eu quero ser como elas, e eu quero ter o sucesso delas, eu quero ter a riqueza delas, eu quero ter a fama delas, eu quero ser elogiada como elas, eu quero realmente ser alguém que vive da forma que elas vivem. E como nós começamos a agir, nós começamos a imitar aquelas pessoas. É como se nós disséssemos a Deus: pai, agora chegou a parte de eu ter aquilo realmente que eu mereço. Dá-me a parte dos bens que me pertencem. Qual foi a consequência? Terrível. Agora, no verso 19, quando ele chega diante do pai, ele muda o discurso, ele diz: pai, faz-me como um dos teus empregados. Nota a diferença? Primeiro é dá-me, agora diz: faz de mim conforme o Senhor quer. Eu já testemunhei isso a vocês, mas eu vou repeti-lo. Quando eu vim a Cristo, com 6 anos, quase 7, todos os rapazinhos da vila onde eu morava também ouviram o Evangelho pelos lábios da minha mãe. Eles também foram evangelizados, mas eu, meus irmãos, alguns primos, pouquíssimos, viemos a crer. Conforme eu cresci, me tornei adolescente, tive o meu primeiro trabalho, eu comecei a realmente olhar para a vida de um dos rapazes da nossa vila. Ele fazia o mesmo trabalho que eu, mas parece que ele sabia lidar com dinheiro muito melhor do que eu, porque ele era extremamente próspero. Se eu não tinha condições de comprar uma bicicleta, ele já andava de moto, mesmo que não tivesse carteira.
E eu comecei a realmente ter inveja daquilo. Como pode eles serem assim? E sabe, por alguns momentos eu tentei ser como eles. Eu tentei viver como eles e fazer as coisas que eles faziam. Só que tinha um problema. Tudo que dava certo para eles não dava certo para mim. E tudo que eles conseguiam eu jamais consegui. Eu nunca consegui ser um deles. Nunca. Nunca realmente conseguia ser como eles eram. Na minha juventude eu entendi a razão. Eu nunca fui um deles. E eles também não tinham o mesmo pai que eu. Sabe qual é o problema daquelas pessoas que têm toda aquela fama, aquela riqueza e tudo aquilo que você está olhando? Elas não têm Deus como pai, como você tem. Essa é a questão. Deus não é o pai delas, elas rejeitaram a Deus como seu pai, enquanto você recebeu a Deus como seu pai. Essa é a diferença, você não é um deles. E é por isso que Deus age assim com você. É porque você é um filho dele. E ele vai tratar os seus filhos com todo amor, misericórdia e graça. Deus é bom, sim. Mas Deus é bom porque ele é primeiro santo. E nós nos aproximamos de um Deus santo e chamamos ele de Pai. Não existe coisa mais gloriosa do que acordar pela manhã e começar dizendo: meu Deus e meu Pai, e falar com ele em oração. Ele é o seu Pai, e é isso que faz toda a diferença. E tudo aquilo que ocorre na sua vida é por causa disso. Qual é a questão que precisamos? O filho pródigo disse: Pai, faz-me. Qual foi a última vez que você orou pedindo que Deus transformasse aquilo que é necessário na sua vida? Eu comecei dizendo sobre uma visão distorcida de Deus e termino dizendo sobre uma visão real de Deus. Deus realmente é bom e santo em todo o tempo. Ele jamais fará algo para nós que seja realmente prejudicial a nós. Então, com toda a confiança nele, Pai, faz-me, muda, transforma aquilo que é preciso transformar. Quantos de nós temos coragem de orar assim? Quantos de nós verdadeiramente temos coragem de dizer: Pai, eu confio no Senhor, eu sei quem Tu és, eu aprendi em Tua palavra quão maravilhoso o Senhor é, faz da minha vida como o Senhor realmente sempre desejou fazê-lo. E suportamos a mão de Deus agindo e transformando. Não há experiência melhor do que ser moldado pelas mãos de um Deus tão maravilhoso. Mas eu vou terminar dizendo o que falei no começo. Deus jamais vai nos obrigar a isso. Ele vai esperar que voltemos e digamos: agora é a hora do Senhor fazer. Que sejamos assim, irmãos, dispostos a permitir que Ele nos transforme, como foi transformado este menino desta parábola. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.